Do quinto ano, boa tarde. Hoje nós vamos ver em história, tá bom? Esse conteúdinho sobre a centralização do poder. Centralização, o que é isso, né? E do poder, né? Centralizar é o que, ó? Organizar, tá bom? Então, vamos lá, acompanhando aqui com a tia, observando, prestando bastante atenção, tá bom? Centralização do poder. Mesmo antes, né, do surgimento das grandes cidades, né, quando ainda eram formadas pequenas aldeias, as famílias elas tinham um papel fundamental nas comunidades, tá bom? O pai, né, o homem, né, que era considerado o quê? O chefe, né, da família, da casa, da residência, tá bom? Então, com o crescimento populacional e a necessidade de expansão, né, dessas aldeias, né, formando, né, as grandes cidades, as pessoas começaram a disputar entre si terras, né, e recursos naturais, muitas vezes de forma violenta, viu? Antes havia, né, essa centralização. E antigamente também tinha muito essa questão, a família, né, o pai era o chefe, e os chefes das famílias, eles lideravam. E, consequentemente, eles venciam as disputas entre aldeias, tá bom? Ganhando prestígio dentro e fora da comunidade. De forma que, com o tempo, esses chefes, né, vencedores, controlavam, além de suas aldeias, aldeias vizinhas, tá bom? Se formando, então, a centralização do poder local. Centralização, quando vai se organizando, né? No início, né, as famílias, a forma de organização da família, de poder e tudo, era centrada o quê? No pai, na figura principalmente do pai, paternal, né? Hoje nós sabemos que se difere, né, um pouco. Mãe, tem famílias que, por exemplo, é composta só pela mãe, então a autoridade máxima é a mãe. Às vezes é os avós, então a autoridade máxima, né, são os avós. Então nós temos a centralização do poder, ela surgiu assim, tá bom? No início, né, era com a família, mas depois, quando essas famílias começaram a disputar bens, recursos naturais, começou, né, a se tornar meio diferente, centralização do poder local. Depois, né, nós sabemos que nós vemos um período da nossa história que era chamado de monarquia. Na monarquia são os reis que governam, né? Há uma centralização do poder. Por quê? Porque é poder absoluto, né, independente, né, na monarquia. Então, os reis, eles não só concordavam, não só coordenavam os soldados, tá bom? Eles tinham também influência política e autocrata, quer dizer, como eu acabei de dizer anteriormente, eles têm poder absoluto e independente. E isso foi ficando cada vez mais difícil para um único líder coordenar sozinho, tá bom? De forma que, aos poucos, os chefes das aldeias, eles foram delegando funções a outras pessoas, né? Claro, de sua confiança, né? E muitas vezes parentes próximos ou amigos de sua família. Então, essa organização, né, de poder e influência das comunidades, deu-se o nome de Estado. Então, a partir daí surgiu o Estado. Eles perceberam que não tinha como, né, só ter essa centralização, só uma pessoa só para administrar. No caso, no tempo da monarquia, que eram os reis, né? E aí eles começaram a perceber que precisava, assim, de ajuda de outras pessoas. E, claro, pessoas de sua confiança, pessoas de sua família. E, então, essa organização de poder começou a se organizando, né, na sociedade, recebeu-se o nome de Estado. Depois nós vamos ver também a centralização do poder, a religião, né, e o poder. A religião, o que fala, né? Desde os tempos muito antigos, os seres humanos, eles desenvolveram formas de dar sentido ao desconhecido, como nós sabemos, né? E eles atribuíam aos deuses eventos que não conseguissem explicar, como uma tempestade, né? O fogo e as nevascas, eles não conseguiam explicar. Então, eles atribuíam isso aos deuses, tá certo? Então, os cultos, né? Vejamos esse segundo parágrafo, observem direitinho. Os cultos e as divindades, eles se tornaram verdadeiras instituições religiosas geridas pelos sacerdotes, que se mostravam como um mediador entre os homens e os deuses. Então, é muito importante a questão da religião, né? Os cultos e as divindades, né? São instituições religiosas. O sacerdote, a figura do sacerdote. O sacerdote, gente, é o padre, tá bom? Ele que tinha esse poder, ele mediava, tá certo? O conhecimento entre o homem e os deuses. Então, eles acreditavam. Então, a religião e o poder. A religião, ela é centralizada, onde, né, no homem, né, no sacerdote, na figura do padre, ele era capaz de fazer essa mediação entre o homem e
os deuses, tá bom? Então, a religião, não esqueça a centralização. Depois a escrita, a centralização, né? Então, a religião era centrada o quê? Na figura do padre, do sacerdote. E a escrita, crianças, a escrita, ela não era, primeiro que ela não era, ela era centrada também, porque era apenas em uma minoria da população, poucas pessoas. Nas primeiras comunidades que adotaram, né, gente, a escrita, eram poucas as pessoas que sabiam ler e interpretar. Apenas os funcionários do Estado, né, os padres, os sacerdotes, próximos da liderança da comunidade e alguns reis que tinham, né, o poder de ter a escrita, tá bom? Não, os outros não tinham. O resto da população, eles não tinham acesso à leitura e à escrita, tá bom? Não tinham como entender como era que esses símbolos funcionavam, jamais. Então, você pode estar observando. Havia também aí a centralização, assim como na religião havia a centralização do poder, que era centrada na figura do sacerdote, do padre, ele que tinha esse poder de fazer a transmissão entre o homem e os deuses, a comunicação, e a escrita também. A escrita também, ela era centralizada, eram poucas as pessoas que sabiam ler e interpretar. Apenas quem que tinha esse poder de ler, de estudar, de aprender? Os funcionários de Estado, os padres, né, os sacerdotes e os padres próximos da liderança da comunidade, né, os próximos, e também alguns reis. Só apenas eles tinham essa necessidade, tá bom? Depois, nós vamos ver aqui agora um pouco sobre as formas de organização. Todas essas formas de organização, como a gente viu, né, na questão da religião, por exemplo, são chamadas de forma de organização. Organização é o quê? É algo que não está desorganizado, mas sim organizado, que tem alguém que esteja ali à frente, tá bom? E, em geral, essas formas de organização, elas servem para que as pessoas consigam, né, atingir seus objetivos em comum. Ou seja, para que algo que interessa todos eles, né? Então, podemos classificar as formas de organização em pública e privada, tá bom? As formas de organização, né? Em uma sociedade, em uma comunidade. Organização, gente, em um comércio, organização na igreja onde você frequenta, seja você católico, seja você evangélico. Tem que as formas de organização, que podem ser o quê? Privada ou pública. O que são as formas de organização pública, gente? Administrativo, né, pelo poder público e de uso gratuito a todos. Infelizmente, muitas vezes nós temos a concepção de que algo que é gratuito, que é de todo mundo, então eu posso quebrar, posso destruir. Jamais. Um bem público é um bem também, assim como um privado, que ele tem dono somos nós, e, no entanto, nós devemos nos conscientizarmos e aprendermos a preservarmos o que é público, porque é de todos. Tá bom? E o privado, a diferença entre o privado. O privado é administrado por uma pessoa, várias pessoas, tá certo? E o uso apenas mediante pagamento, tá certo? Como nós sabemos, tudo que é privado, uma clínica, se você vai em uma clínica privada, você sabe que você vai fazer pagamento para que você seja atendido. Todos os hospitais privados têm que fazer o pagamento para que você seja atendido. Escolas privadas. Então, todo estabelecimento que é privado é porque ele tem um dono, né, ou vários donos, mas que você tem que efetuar o pagamento para que você possa estar lá, tá bom? Agora, público não. Público, tá bom? Temos escolas públicas, temos vários estabelecimentos públicos, né, que nós devemos o quê? Preservar, cuidar, tá bom? Então, não esqueça as duas formas de organização, tá bom? É o quê? Pública e privada. Então, as formas de organização pública, vejamos. Social, política e econômica. Social, quadrinho azul, vamos lá? Como no caso das pessoas que se organizam em associações de moradores para melhorar a comunidade onde vivem, social. São as pessoas que moram em um determinado bairro, por exemplo, ou na zona rural, lá na comunidade do interior. Eles fazem o quê? Organizações de moradores para que eles consigam atingir os seus objetivos, ir à luta e atrás de seus direitos e também, claro, conscientes dos seus deveres. Então, os moradores de organização pública. Política, o que é a política? A organização pública política, ok? Como no caso das pessoas que se organizam em partidos políticos, que exigem, né, que exigem providências do governo para ter qualidade de vida. Então, política, questão política, como a gente viu, a questão
dos políticos, né, que são colocados no poder de 4 em 4 anos, para que possam lutar pelos direitos de quem? Nosso, direito da população, principalmente no que diz as nossas necessidades básicas, que é a questão da água, tratamento de água, ter o tratamento correto da rede de esgoto, ter o tratamento correto do destino do lixo. Isso é o quê? É uma forma de organização pública política, tá bom? Depois, econômica. O que é econômica? Como no caso das pessoas que se organizam, né, em sindicatos para lutarem por seus direitos. Econômica. A gente vê bastante, né, aqui a questão. Às vezes o sindicato, principalmente dos professores, se manifestam, né, nas ruas antes da pandemia. Agora, nesse período, não estão fazendo. Eles faziam, né, movimentos, né, reivindicando alguma coisa que estava insatisfeito, né? Por exemplo, pagamento, né, salário. Quando atrasava, eles iam às ruas fazendo, né, a sua reivindicação. Aí é o quê? É uma organização pública econômica, lutando pelos seus direitos, tá bom? Também é fundamental para elas darem às pessoas, importante hoje na nossa sociedade, né? E quando nós estamos falando de organização pública, é importante que as pessoas sejam sinceras umas com as outras, tá certo? Mesmo que não concordem com as decisões da maioria do grupo, mas é preciso aceitá-la e contribuir para que tudo dê certo. Isso que é ser cidadão e é viver de forma correta em sociedade, tá bom? Organização. Então, não esqueça, existem duas formas de organização. Organização pública e organização privada. Agora, nós vimos que a organização pública ela é dividida em organização pública social, organização pública política e organização pública econômica, tá bom? Aí, aqui nós temos o quê? O Estado, né? O Estado. O que é o Estado? Né? A organização política que exerce, né, a sua autoridade sobre um território concreto. É o Estado, certo? E a característica do Estado moderno é a soberania, reconhecida tanto dentro da própria nação como por parte dos demais estados, tá bom? Então, todos os estados, eles tendem a ter certas instituições, como nós sabemos, o estado que nós moramos, Piauí, né? As instituições tribunais, da polícia, né? Que é a segurança, tá certo? Para uso interno. E bem como as Forças Armadas para a sua segurança, né? Externa, que são funções que requerem sistema destinado, né, a recolher impostos, tá bom? Aí depois nós temos aí a nação, mais abaixo, né? O que é uma nação? Agrupamento humano, em geral, numeroso, uma nação toda, né? Cujos membros são ligados por laços históricos, culturais, tá bom? Econômicos e linguísticos. Então, aqui é uma nação. Depois, há estados com mais de uma nação e a nação que não possui estado. Então, observem direitinho. Então, a organização do nosso estado. Como se dá a organização do nosso estado? Nós moramos em qual estado, né? Moramos no estado do Piauí. Hoje o Brasil, ele tem a presença do estado que controla o estado, o governador do estado, e organiza setores importantes da nossa sociedade, como educação, saúde, economia e política nacional, tá bom? Então, ordem, né, é o Estado que tem de trabalhar nesse sentido, para organizar. E existe também a presença de 3 poderes no Estado, né? Poder legislativo, que é quem vai elaborar as leis. Poder executivo vai executar as leis, né? Fazer essas leis se realizarem. E poder judiciário, que na pessoa do juiz, Tribunal de Justiça, que vão fiscalizar o cumprimento das leis, para ver realmente se essas leis estão sendo cumpridas, tá bom? Poder judiciário. E a capital do Brasil, como nós sabemos, é quem? Brasília, lá onde fica o Distrito Federal, a sede do governo, né? Que foi constituída no governo de Juscelino Kubitschek, viu? Brasília. Inaugurada no ano de 1960, tá bom? Agora a gente vai ver um pouco, né, de cada poder. São 3 os poderes, né, que fazem a organização do Estado. Poder executivo, vamos lá? Poder executivo está representado na pessoa do presidente da República. Quem é que fica? Presidente da República e no seu gabinete de ministros e secretários, tá bom? O presidente, como nós sabemos, ele é eleito por meio do voto direto, secreto, e ele exerce o mandato por 4 anos, com possibilidade de uma reeleição, né?
em sequência, tá bom? Então, de 4 em 4 anos ocorrem as eleições, onde nós, população, a partir de 18 anos, que o voto é obrigatório, vamos escolher os nossos representantes para nos representar na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, né, no município e também, claro, no Estado e no Brasil, no país. Qual é a função, gente, do Poder Executivo? Temos aí abaixo, administrar o interesse público e governar o povo de acordo com a lei. Então, função do Poder Executivo é o quê? Não esqueça. Administrar o interesse público e governar o povo de acordo com a lei. Não é fazendo suas vontades, mas sim obedecendo às leis. Aí aqui nós temos o legislativo, que é o legislativo, né? O poder legislativo, ele é representado pelo Congresso Nacional e é exercido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Não esqueçam, destaquem essa parte também no seu livro, tá bom? E a função do Poder Legislativo é o quê? Criar as leis para melhorar a vida em sociedade, tá bom? Em consequência, nós temos aí, na sequência, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele está representado pelos seguintes tribunais. Nós temos aí Supremo Tribunal Federal, STF, tá bom? Que conta com 11 ministros adaptados pelo presidente da República, né, e aprovados pelo Senado, tá bom? Depois nós temos o Supremo Tribunal da Justiça, STJ. Depois temos o quê? O Superior Tribunal Militar, que é o STM. Superior Tribunal de Justiça, STJ. Conselhos da Justiça Federal, Tribunais Eleitorais, Tribunais de Justiça, Tribunais de Trabalho e Tribunais Regionais Federais, cujos juízes ocupam, né, o cargo em caráter vitalício. Vitalício quer dizer para o resto da vida, tá bom? E a função do Poder Judiciário é o quê? Aplicar a lei e julgar os crimes, tá bom? Então, é importante você destacar de que é composto o Poder Judiciário, né, pelos tribunais, e também a função, aplicar a lei e julgar os crimes. Então, crianças, esse conteúdinho nós temos sobre a centralização do poder no nosso livro de História, tá bom? Na página 118 a 122, tá bom? E em seguida vocês façam a atividade, página 123 a página 126.